Desde pequeno, Miguel sentia que tinha algo diferente. Os seus pais diziam que era só coisa da cabeça dele, mas ele não conseguia ignorar aquela sensação estranha, como se alguma coisa fosse acontecer, sabe? E o que mais o deixava encucado era o M, certinho, que as linhas das mãos formavam. A avó dele sempre contava histórias sobre pessoas com essa marca, gente especial, destinada a coisas grandiosas. Mas ele cresceu e parou de acreditar nessas coisas. Até que o impossível aconteceu. Uma descoberta inesperada, um sonho tão real que parecia um aviso. E de repente Miguel não podia mais ignorar os sinais. Sua jornada estava apenas começando, e ele logo perceberia que algumas histórias não são apenas lendas. Elas são profecias esperando para se cumprir. E aqui eu te convido a ficar comigo, porque esta não é apenas a história de Miguel. Ela pode ser a sua história também. Todos nós carregamos visíveis ou invisíveis marcas que apontam para um propósito maior. E nesta incrível jornada, mais uma vez um escolhido marcado com a letra M em suas mãos terá um encontro surpreendente com o destino e descobrirá que os dons entregues por Deus jamais devem ser enterrados. Então prepare-se, você está prestes a testemunhar algo extraordinário e quem sabe, talvez, você também esteja prestes a despertar. E agora com 25 anos, trabalhava como arquivista em uma biblioteca antiga, mergulhado em livros velhos o dia todo. Daí um dia, enquanto ele organizava uns manuscritos empoeirados, ele encontrou um livro chamado Os Escolhidos do M. E é claro, curioso, ele começou a folhear e ficou chocado ao ver que falava sobre pessoas que tinham exatamente a mesma marca que ele. O livro dizia que quem aceitasse a sua verdadeira identidade despertaria habilidades especiais e teria que encarar desafios importantes. O que deixou Miguel arrepiado foram as ilustrações, várias mãos com um M idêntico ao seu. Naquela noite, ele teve um sonho no mínimo estranho. Ele conta que um senhor de olhos brilhantes olhou bem para ele e disse: "Está na hora de despertar, Miguel. O seu destino está te esperando." Quando acordou, ele levou um susto. Ele achou que tinha deixado o livro na biblioteca, mas esqueceu que tinha carregado o livro e o livro estava ao seu lado na cama. Mas ele percebeu que, cara, alguma coisa muito louca está acontecendo aqui. Bom, no dia seguinte, coisas estranhas começaram a rolar. Miguel sentia que os seus sentidos estavam mais afiados. Ele enxergava detalhes de coisas que nunca tinha reparado antes e até sentia a energia das pessoas ao seu redor. Aí, querendo entender o que estava acontecendo, ele pegou o livro de novo e encontrou um endereço que estava escrito no rodapé de uma página. E sem pensar muito, o que ele fez? Ele seguiu a intuição, que já estava mais aguçada, né? E ele viajou até uma vila, num lugar isolado, no meio das montanhas. E lá ele encontrou um templo escondido. E quando ele chegou, é interessante que ele conta que quando ele chegou já tinha pessoas esperando ele, uns tipo de anciãos assim, que já sabiam que ele estava para chegar, já sabiam que ele estava indo, né? E um deles até exclamou, disse: "Demorou, hein, Miguel?" E aí Miguel, tipo, meio que sem entender, né, foi deixando se levar. "Tá, o que tem aqui pra mim então? Como assim, já estavam me esperando?" E aí eles explicaram pro Miguel que ele fazia parte de uma linhagem rara de pessoas que nasciam com essa marca, o M. E que isso não era só um detalhe qualquer, era uma chave para liberar poderes adormecidos dentro dele. Olha só que legal. Poderes adormecidos dentro dele. Então naquela noite, durante uma cerimônia, Miguel sentiu uma energia muito forte percorrendo seu corpo. Era como se ele, de repente, começasse a entender tudo, tá ligado? Ele era um tipo de guardião, alguém que tinha uma missão e tinha que manter o equilíbrio entre as forças invisíveis no mundo. Ele tinha que compreender isso, ele tinha que começar a atuar nisso. Então no dia seguinte ele começou a testar essas habilidades, né? E ele percebeu que conseguia fazer coisas que antes não conseguia. A percepção dele em relação à energia do local era muito grande. E com essa observação e esse sentimento ele começou a perceber que também poderia manipular as energias.
E manipulando as energias, ele podia influenciar as emoções das pessoas e começou a enxergar além da realidade comum, né? Mas, porém, como vocês já podem ver, isso parece uma coisa muito séria, né? E como diria o Stan Lee, não. Quem diria, na verdade, é o tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, não é isso? É isso. Então avisaram a ele que sempre haveria forças sombrias que estariam tentando impedir, não apenas ele, mas todos os escolhidos. Impedi-los de progredir, de evoluir e de conseguir acessar um passo transcendente na sua espiritualidade. Tá, daí depois disso Miguel voltou para a cidade se sentindo diferente, né? Mas não demorou muito para perceber que ele não estava sozinho. Ele notou que algumas vezes tinha alguém que o seguia, um tipo de figura encapuzada e tal, que ele diz que parecia que se alimentava do medo. E numa noite de tempestade, essa presença finalmente apareceu. Ele conta que era uma criatura de olhos vazios e uma voz assustadora, como um sussurro gelado. É assim que ele descreve. E que essa voz teria dito para ele que ele não deveria ter despertado. Mas agora que já tinha acontecido, era tarde demais para ele. E na mesma hora, Miguel sentiu a sua energia sendo sugada. Ele sentiu que aquela criatura estava enfraquecendo ele, né? Mas aí ele lembrou do que os anciãos ensinaram para ele lá no templo. E ele fechou seus olhos, respirou fundo, se concentrou. E quando ele percebeu, ele disse que sentiu que as suas mãos estavam quentes. E a marca M estava meio que coçando, assim, ele conta. E ele pegou e direcionou, ele apontou a sua mão em direção a essa criatura que simplesmente desapareceu, assim. E ele, na mesma hora, né, ele sentiu que ele tinha conseguido espantar essa criatura justamente por essa energia que estava concentrada em suas mãos, né? Então ele entendeu que essa força vinha de simplesmente ele aceitar quem ele realmente era, e ele aceitar o porquê e para que ele estava aqui nesse planeta, né? E ele não precisava ter medo. Ele sabia que a sua jornada estava apenas começando e que agora tinha um novo propósito. E qual é esse propósito? Por que uma pessoa recebe, né, um dom desse, ou a gente pode dizer um poder desse, né? Só tem um propósito para isso: ajudar outras pessoas. E no caso dele, especialmente ajudar outras pessoas a descobrirem esses dons, né? Porque, como foi dito a ele, outras pessoas também têm esses dons. Agora, quer dizer que todas as pessoas que têm a marca aí na mão têm poderes sobrenaturais? Não necessariamente, mas alguns têm, né? Inclusive, comenta aí no comentário, você é uma dessas pessoas? Você sente que, por ser marcado, tem algumas manifestações sobrenaturais que acontecem com você na sua vida? Conta pra nós no comentário, quem sabe a sua história também não vira aqui uma história contada por mim no canal, né? Então ele entendeu isso. A marca em suas mãos não era um peso, era na verdade o seu destino que ele estava encontrando de fato.